Bom, pessoal, mais uma das nossas videoaulas, continuamos o estudo da geometria espacial, ainda com o estudo dos prismas. E aqui, só para que vocês percebam melhor a figura, eu vou deixar o celular nesse ângulo para vocês verem, tá? É um prisma de base triangular. Observa que a base desse prisma é um triângulo, é essa figura aqui. Deixa eu destacar aqui para vocês entenderem bem, tá? Então, a base dessa nossa figura, desse nosso prisma, é um triângulo, por isso nós chamamos de prisma de base triangular, tá? Beleza. Esse triângulo tem dimensões 3, 4 e 5 centímetros. Então, essa aresta aqui mede 5 centímetros, que é a mesma coisa daqui, né? 3, 4 e 5 centímetros. Esse triângulo é um triângulo retângulo clássico. A gente observa aqui, ó, que tem um ângulo reto, né? E que os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então, eu tenho um cateto medindo 3, outro medindo 4 e a hipotenusa desse triângulo da base medindo 5. Por que é importante saber disso? Porque a área de um triângulo existem, na verdade, duas fórmulas. A área da base de um triângulo não equilátero, que é o que nós vamos trabalhar agora, porque esse triângulo não é equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que todas as arestas têm a mesma medida, os lados são iguais. Esses aqui são diferentes, olha, 3, 4 e 5. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar um prisma onde as arestas do triângulo são todas iguais, o que não se aplica aqui, obviamente. Então, para calcular a área de um triângulo não equilátero, a fórmula é a seguinte: vou colocar aqui a área da base, que é igual base vezes altura dividido por 2. Então, nós vamos empregar essa fórmula para calcular a área da base quando for um triângulo. E aí, por que é importante a gente saber o que é cateto e o que é hipotenusa nesse triângulo? Porque na hora de fazer o cálculo, usar base vezes altura, nós não usamos a hipotenusa. Esse 5 aqui não entra nessa fórmula. Nós só vamos usar os catetos, no caso 3 e 4, tá? Então, isso é regra. Quando nós formos calcular a área de um triângulo e esse triângulo for um triângulo retângulo, nós não utilizamos a hipotenusa, só os dois lados menores, 3 e 4. Então, nesse caso aqui, ó, a área da base vai ser 3 vezes 4 dividido por 2, ok? Então, a área da base que é igual 3 vezes 4, 12 sobre 2. Então, a área da base que é igual 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Essa é a área da base desse prisma triangular, tá? Esse prisma de base triangular. Agora nós queremos a área lateral. Nota que a figura, nesse caso, ela tem 5 lados, tá? Ela tem 5 faces. Olha aqui. Não é a mesma figura não, mas ela tem o formato de um prisma de base triangular. Então, eu tenho um triângulo aqui, certo? Tenho outro embaixo, né? E tem essa face da frente, que é retangular. Tem essa face de trás, que é retangular. E tem essa outra, que também é retangular. Como esse triângulo de cima, a tampinha dele aqui e a base lá são bases, quem é que eu vou usar na área lateral? Esse retângulo, tá? Esse de trás e esse aqui do lado, tá? São as 3 faces laterais dessa figura. Nesse caso, então eu vou usar o quê? Deixa eu colocar aqui, vou tentar não bagunçar muito a figura para que vocês entendam claramente. Então eu tenho três retângulos. O primeiro deles é esse aqui, ó. Vou tentar fazer o menos bagunçado possível para que vocês visualizem bem. Então, esse retângulo aqui, tá? Bom, quais são as medidas desse retângulo que eu coloquei aqui de laranja? Uma delas mede 3 e a outra mede 20, ó, porque isso aqui é 20, isso aqui é 20, isso aqui também. Então, a área lateral aqui vai ser, primeiro, um retângulo que tem dimensões 3 por
20. Então, todo retângulo é base vezes altura, então 3 vezes 20. Mas, tem mais, não é só essa face. Tem outra. Deixa eu pegar aqui o outro para a gente entender bem. Vou pegar o lá de trás, tá? Eu vou colocar de verde aqui, ó. Esse. E esse, tá vendo? Ó? Que tem uma face retangular que eu destaquei de verde aqui. Então, eu vou calcular a área dela. Qual que é a área de um retângulo? Base vezes altura. No caso, a base dele é 5 e a altura dele é 20. Então, eu tenho mais aqui mais 5 vezes 20. Mais. Tem mais uma. Qual que é a outra, professor? Essa aqui. Vou usar esse aqui agora para destacar. Esse daqui, ó. Nota que, de todo jeito, uma cor vai passar por cima da outra, mas dá pra gente entender, ó. Então, aqui, deixa eu até tentar reforçar aqui de novo, ó. Então, é esse retângulo aqui, ó. Essa e essa aresta formam esse retângulo. Quais são as dimensões dele? Ó, ele vai medir 4 por 20. Então, vou acrescentar aqui mais 4 vezes 20. Então, na verdade, a área lateral vai ser a área dos 3 retângulos. 3 por 20, 5 por 20 e esse aqui, ó, da frente aqui, 4 por 20. Estão elas aqui, ó, 3 vezes 20 é a área de um retângulo. Mais 5 vezes 20 é a área de outro retângulo. E 4 vezes 20 a área do outro retângulo. Então, a área lateral, que é igual 3 vezes 20, 60, mais 5 vezes 20, 100, mais 4 vezes 20, 80. Então, a área lateral, que é igual 60 mais 100, 160, mais 80, 240 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. 3 vezes 20, 60, 5 vezes 20, 100, 4 vezes 20, 80, somando tudo, 240 centímetros quadrados. A área total, essa não vai mudar. A área total, a figura tem o quê? Ela tem duas bases, então nós vamos fazer aquela mesma formulinha, 2 vezes a área da base, olha eu colocando o S aqui de novo, mas é S de space e A de área é a mesma coisa, mais a área lateral. Então entenda bem, olha só, a figura tem 5 partes, tem os 3 retângulos aqui, tem o triângulozinho de cima e o triângulozinho de baixo. A tampa aqui e o teto lá embaixo, a base, o chãozinho dele aqui e o teto lá em cima. E mais as 3 vai dar 5, 2 vezes a área da base e a área lateral que contemplou 1, 2, 3 faces retangulares. Então, a área total vai ser sempre isso, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Quem foi a área? 2 vezes a área da base. Qual foi a área da base dele? Foi a primeira que nós calculamos e deu 6. Então, 2 vezes 6 mais a área lateral. Qual foi a área lateral? Ó, calculamos agora há pouco, foi 240. Então, mais 240. Então, a área total, nós vamos multiplicar primeiro 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12, mais 240. Então, a área total, que é igual 12 mais 240, vai dar 200. Ficou feito, deixa eu rabiscar aqui. Então, 252 centímetros quadrados. Beleza? E aí, por fim, nós vamos calcular o volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura do prisma. Então, aqui, ó, vai ser a área desse triângulozinho da base multiplicado pela altura do prisma, que é isso aqui, ó, a distância entre o piso e o teto dele aqui, tá certo? Então, é só substituir aqui. Volume, que é igual a área da base, que nós já calculamos lá, 6, vezes a altura do prisma. Qual que é a altura desse prisma? Qual que é? 20. Então, 6 vezes 20. Então, o volume é igual a 6 vezes 20, 120 centímetros cúbicos.
tá? Então tá aí o cálculo das áreas e o volume de um prisma de base triangular, ressaltando que a base é um triângulo não equilátero, que os lados são diferentes. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como calcula as áreas e o volume de um prisma de base triangular quando o triângulo é um triângulo equilátero, quando todas as arestas são iguais, tá bom? Bons estudos para vocês, vão na plataforma, façam as atividades, me enviem e lembre-se, se vocês tiverem dúvida, tiverem dificuldade, me chamem no WhatsApp que nós vamos fazer todo o possível para que vocês compreendam e consigam fazer as atividades, tá bom? Bons estudos e até a próxima.